às vezes mesmo com a mensagem clara, há ruídos, não é? Há alguma coisa que distorce de tal modo que deixa de ficar tão claro. Mas eu hoje gostaria de deixar muito claro aquilo que Jesus mostrou em visão a João, e exatamente acerca daquilo que nós vamos fazer, que é participar, uma vez mais, para muitos de nós, da ceia do Senhor. E de facto, quando Jesus esteve com os seus discípulos, uma das coisas que ele fez, que deixou bem claro, foi o seu desejo de querer participar, de querer ter a ceia pascal com os seus discípulos. Naquela noite de quinta-feira, daquela semana chamada Semana da Paixão, Jesus tinha dado indicações muito precisas aos seus discípulos de como eles haveriam de preparar tudo aquilo para a ceia pascal. E depois dessas indicações e dos discípulos terem seguido pela fé aquilo que Jesus havia dito, eles encontraram o lugar certo. Aquilo que na Escritura nós temos identificado como sendo o cenáculo. E o cenáculo era o lugar assim mais alto da casa, e esta era uma casa mais abastada de alguém que estava pronto para participar ali do ministério de Jesus, e particularmente até sem saber daquele último momento da vida de Jesus com os seus discípulos de uma forma tão pronta, tão dedicada. Então tudo foi preparado e Jesus senta-se à mesa com os seus discípulos, come a ceia pascal, exatamente aqueles mesmos elementos que havia sido indicado por Deus a Moisés lá no Egito ainda, e que deixava ali uma marca, uma indicação muito clara de que aquele iria ser o dia da libertação para os judeus, que tinham esta fé de considerar que realmente Deus iria trazer a libertação finalmente para aquele povo. 9 pragas tinham acontecido no Egito, e com elas destruição, com elas aviso, com elas manifestação do poder de Deus, mas aquela iria ser a derradeira das 10 pragas. E de facto, com isso também, Jesus, naquela altura, quis marcar, através do sangue de um animal que iria ser colocado na ombreira e na padieira das portas, indicação de que ali havia fé, ali havia confiança, ali havia esta esperança de libertação. E isso ficou de geração em geração. Chega aos dias de Jesus e ele, como bom judeu que era, quis também participar desse momento. Mas aquela iria ser a sua última ceia com os discípulos. E depois de terem comido aqueles elementos da ceia pascal, estava ainda na mesa pão e vinho. E Jesus separou esses 2 elementos e naquela altura ele vai deixar com os seus discípulos uma ordenança, alguma coisa que eles iriam fazer sempre que se reunissem. Até quando? Até que ele voltasse. Até que Jesus, ele próprio, pudesse celebrar e fazer isso no reino dos céus. Nós temos aqui, vez após vez, olhado para esse texto, para esse momento. Às vezes, e já depois da celebração da ceia, eu faço referência àquilo que vem no futuro. Aquilo que, no fim de contas, vai ser o cumprimento do que Jesus havia dito. Eu não tomarei mais do fruto da vide até que tome no meu reino. E, meus irmãos, é para esse momento que eu gostaria de focar a vossa atenção. Porque é de facto o tempo futuro, aquilo que nós podemos encontrar nas Escrituras como sendo a ceia das bodas do Cordeiro. Isso está no livro de Apocalipse, para o qual eu peço a vossa atenção e que possam abrir Apocalipse capítulo 19. Eu tenho vindo já há alguns meses, domingo à tarde, a estudar com alguns irmãos tão fielmente aqui presentes, o livro de Apocalipse, desde o primeiro capítulo e já estamos quase no fim, no capítulo 21. Se Deus quiser, em mais 2 domingos nós terminaremos, logo nos voltaremos a encontrar aqui para considerar uma parte do capítulo 21. Mas eu deixei propositadamente para considerarmos hoje Apocalipse capítulo 19.
os primeiros 10 versículos. E notem, meus irmãos, aquilo que Jesus dá em visão a João acerca daquilo que vai acontecer e quem é que vai estar lá. E o que é que tem isto das bodas do Cordeiro. Capítulo 19, verso 1. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu do trono uma voz, dizendo: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões que dizia: Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Queridos irmãos, certamente que todos nós já participámos em casamentos. Eu lembro-me dos primeiros casamentos em que eu participei, quando ainda era pouco mais do que uma criança, lá na aldeia dos meus pais, numa pequena localidade do concelho de Torres Novas. E naquela altura, os casamentos ou as bodas duravam 7 dias. As pessoas juntavam-se, tiravam uma semana para ali e havia todos os dias comida, durante 7 dias. Muitas vezes os pais dos noivos tinham que vender propriedades para conseguirem ter dinheiro para manter ali os convidados durante 7 dias. Depois, como isso era demais e era oneroso, então reduziram para 3 dias. E normalmente então era sexta-feira, sábado e domingo. Com o tempo, nem 3 dias, passou a ser 1 dia. E em alguns casos, passou a ser pouco mais do que um copo de água. Chama-se muitas vezes, a esse tempo, copo de água. Mas quando alguns estrangeiros estavam connosco e vinham e participavam assim de um casamento e eram convidados para copo de água, eles pensavam que iriam ter, depois do casamento, depois daquela festa religiosa, a chamada recepção, e que iriam ter um copo de água, mas esse copo de água era bem fornecido, não é? Com 3, 4 pratos que durava a tarde inteira. É apenas uma forma de expressão para dizer o que realmente as pessoas mais chegadas daquele casal de noivos estão ali juntos. E casamento é, de facto, acima de tudo, esta ideia de comunhão, é esta ideia de estarmos juntos com os noivos. Reparem, meus irmãos, que de facto a Escritura toda ela aponta, neste caso aqui, para ceia das bodas do Cordeiro. Poderia dizer apenas ceia do Cordeiro, mas ceia das bodas do Cordeiro. E quando toca nesta parte de bodas, tem a ver com casamento, tem a ver com comunhão, tem a ver com intimidade. E aquilo que Jesus está a querer aqui, nesta visão a João, apontar é que de facto a noiva veio ao encontro do noivo. Quem é o noivo? É Jesus. Quem é a noiva? É a igreja.
Mas neste contexto que nós encontramos aqui na Escritura, vemos que esta igreja, a noiva aqui é alargada. É uma noiva que não apenas diz respeito ao conjunto de crentes do tempo do Novo Testamento, mas também estende naturalmente àquilo que é a igreja, nesta ideia mais dilatada de alcançar o Antigo Testamento. Também eles, não todos, mas também muitos judeus fazem parte desta noiva que veio ao encontro e que agora está lá. Como é que nós percebemos isso? O texto deixa isso claramente. Eu gostaria de considerar com os irmãos, muito rapidamente, 4 aleluias que estão aqui. E com cada um destes aleluias há aqui uma ênfase, há aqui uma proclamação extremamente importante. O primeiro aleluia é a aleluia da redenção consumada. Aleluia da redenção consumada. Vejam logo no início, no capítulo 19, verso 1, diz: depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão. E isto aqui já nos deixa um sinal de claro de que nós não seremos apenas meia dúzia de pessoas, não seremos uma centena de pessoas, não seremos 1 milhar de pessoas. Porventura, alguns milhões. Certamente que alguns milhões, fazendo parte dessa imensa multidão que estará lá. Nesta altura, todos estes já estão com quem? Já estão com Jesus. Aquilo que há pouco nós fomos lembrados de eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, disse Jesus. Esta imensa multidão já está com Jesus e esta imensa multidão proclama aleluia! E aleluia por quê? A redenção está consumada. Notem o que é que ele diz. A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. A salvação, a glória e o poder. Quando falamos em redenção consumada, nós temos de considerar, meus irmãos, exatamente o plano redentor de Deus. E o plano redentor de Deus começa lá bem longe, no Antigo Testamento. Eu creio, meus irmãos, que começa tão longe quanto Gênesis capítulo 3, verso 15. É a minha interpretação. Quando aquilo que a Escritura diz é que da descendência da mulher viria aquele que haveria de calcar o pé da serpente. E essa descendência da mulher apontava para quem? Para Jesus. O Messias que havia de vir e queria calcar a cabeça da serpente. Poderia ser picado no pé, mas essa picadela no pé seria transitória e não suficiente para causar uma morte eterna. Mas ao calcar a cabeça, naturalmente que seria o fim. E o fim de quem? Daquele que viria a causar muito e muito mal, que é o diabo. Então a redenção, meus irmãos, começa aí com esse plano da parte de Deus de enviar quem? Um ungido. Enviar aquele que haveria de vir para salvar a humanidade, para preparar o caminho para o céu. Aquele que no fim de contas mais tarde iria dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. A redenção, meus irmãos, está consumada com a morte de Jesus na cruz do Calvário, quando ele diz: está consumado. Mas eu creio, meus irmãos, que não ficou por aí. A redenção está revestida de quê? De poder e de glória. E é isso que esta aleluia expressa. Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem a quem? Ao nosso Deus. Jesus não ficou na sepultura. Jesus não ficou preso à morte, mas ele ressuscitou. E isso é o quê? A manifestação de quê? Do poder de Deus. A glória de Deus vê-se exatamente na ressurreição de Jesus. Então, aleluia, porque a redenção está perfeitamente consumada. Está feito. Está feito. Não há mais nada a acrescentar. Não há mais nada por que esperar. A redenção está-nos assegurada. Não por aquilo que nós fazemos, não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, não porque nós podemos ser melhores que os outros, mas tão somente e suficientemente por quem? Pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aí
nós encontramos o quê? A salvação, a expiação. Mas também encontramos de seguida o quê? O poder de Deus. Glória ao seu nome. E o primeiro aleluia é exatamente isso. É para manifestar. E aquela imensa multidão que ali está e que nós fazemos parte. Amém? Quem é que vai estar lá? Quem é que vai estar nesta imensa multidão? Eu estarei. Estarei porquê? Meus irmãos, porque há uma condição essencial, suficiente para estarmos lá. É nós termos aceite e sermos beneficiários de quê? Desta redenção. A redenção que Jesus conseguiu para nós. Diz a Escritura que quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, em nosso lugar, Deus nos perdoa e nos recebe como seus filhos. Na verdade, Deus tem apenas um filho, o filho unigênito do Pai. Mas depois tem milhões de filhos por adoção. E nós fazemos parte. Aleluia? Aleluia. E é isso que João expressa, é a voz que João ouve. Aleluia, porque a redenção está consumada. Em segundo lugar, há um outro aleluia. E esse aleluia tem a ver com aquilo que, na parte final de todo este movimento apocalíptico, de todas estas coisas terríveis que hão de acontecer e que estão descritas, por um lado, quando os selos daquele livro são abertos. E as coisas vão acontecendo. Por outro lado, também quando 7 anjos vêm e tocam as suas trombetas e coisas terríveis acontecem sobre a natureza e sobre tudo aquilo que existe na terra e nos céus. E finalmente, quando também outros 7 anjos derramam as suas taças da ira de Deus e as coisas acontecem. Tudo isso está passado neste momento. Agora é o tempo de quê? Da retribuição completa. Daquele que tem causado todo este mal na humanidade. E que aqui, de certo modo, é personificado na pessoa de uma prostituta. Notem no verso 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disse, aleluia, e a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Então, aleluia pela retribuição completa às forças do mal. A grande prostituta aqui representa exatamente tudo aquilo que há de pior na humanidade, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que tem a ver com a idolatria, tudo aquilo que tem a ver com a perseguição religiosa, tudo aquilo que tem a ver com o semear, todo o tipo de corrupção moral e espiritual. Tudo isso vai ter o seu fim. E este aleluia é exatamente porque Jesus é vitorioso. Jesus vai dar a justa retribuição. E notem, ele julgou a grande prostituta. Prostituta aqui que é mais no sentido espiritual, no sentido moral, de enganar as nações, de levar as pessoas a considerar que adorando e fazendo deuses de barro, de pedra, de ouro, recobrindo-os até de tudo aquilo que é mais precioso, os torna mais válidos, os torna deuses, mas na verdade não são mais do que quê? Do que imaginação dos homens. E como é que é possível alguém pensar que aquilo que o homem faz, seja em madeira, seja em pedra, seja em bronze, seja em ouro, é na verdade um Deus? E prostra-se diante dele, atribui-lhe características divinas. Mas, meus irmãos, tem sido assim. Tem sido assim desde os tempos mais antigos. Quando nós olhamos para a mitologia grega, vemos como eles inventaram uma panóplia de deuses. Inclusive colocaram um como sendo o chefe dos deuses. E depois deuses para tudo e mais alguma coisa. Os romanos não foram diferentes. E por isso mesmo, quando Paulo chega
à cidade de Atenas, a capital da Grécia, daqueles dias do Império Romano, mas que de certo modo trazia ainda assim toda aquela carga cultural, toda aquela carga, de facto, avançada da cultura e do conhecimento grego. E Paulo sente em si mesmo lá dentro um mal-estar terrível. Porquê? Porque ele vê estátuas de deuses de tudo e mais alguma coisa. Até, inclusive, ele chega a encontrar um pedestal que não tem estátua alguma, mas que diz ao Deus desconhecido. E Paulo acaba por olhar para isso e depois, lá no Areópago, com os atenienses, com os nobres da cidade, ele, de certo modo, elogia-os, porque eram homens, pessoas muito religiosas. Até tinham uma estátua ao Deus desconhecido. Porque tal era a religiosidade, tal era o medo dos atenienses, que não queriam esquecer nenhum Deus. Não fossem esses deuses, que mais do que pedra não eram, se zangares e desferir toda a sua ira sobre os atenienses. Então eles queriam aplacar a ira dos deuses. E não houvesse algum outro Deus que eles não conhecessem e que, depois de ter feito todo o tipo de adoração aos outros deuses, aquele tivesse escapado e viesse a lançar a ira sobre eles. Eles quiseram também adorar esse Deus. E é sobre esse Deus que Paulo lhes fala. O Deus que vós não conheceis é o Deus que eu vos apresento. É o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele Deus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Deus criador e sustentador de todas as coisas. O homem está rodeado. A sociedade está infestada de tantos deuses criados pura e simplesmente pela imaginação humana, que nada tem a ver com o Deus único, criador e sustentador de todas as coisas. E tudo isso é objeto da criação de quem? Do diabo, que também ele em si é o criador, o patrocinador desta, que fala aqui como sendo a grande prostituta. E a grande prostituta mais não é do que um centro de poderes político e religioso, que à medida que os tempos vão avançando, irá ter uma expressão tremenda e, de certo modo, fazer guerra e grande perseguição aos cristãos. Mas também essa será derrotada. Este é o tempo em que a vitória, a glória de Jesus se manifesta a toda a linha. E por isso mesmo, então, aleluia, porque a retribuição vai ser completa, justa. E passa a um terceiro aleluia. E o terceiro aleluia nós vemos nos versículos a seguinte. Então, e agora notem, verso 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está assentado no trono, dizendo: Amém, Amém, aleluia. E saiu do trono uma voz dizendo: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Quando aí aponta, indica 24 anciãos e os 4 seres viventes. Para quem é que está a apontar? Nós que temos vindo a estudar aqui o livro do Apocalipse desde o início, sabemos a resposta claramente. Não é? 24 são 12 mais 12, em que 12 tem a ver com os representantes das 12 tribos do Antigo Testamento, ou seja, o Israel antigo está lá. O povo de Deus antigo está ali representado. Depois outros 12 mais, que são os apóstolos. E os 12 apóstolos, então, trazendo aqui exatamente a igreja de Jesus. E quando nós juntamos isto, então vemos aquilo que João viu, uma imensa multidão. E esta imensa multidão é, numa palavra, o quê? A igreja. Mas a igreja constituída pelos crentes de todas as épocas, de todos os tempos, incluindo o Antigo Testamento, incluindo aqueles que, tais como Abraão, tais como Isaac, tais como Moisés, creram e pela fé seguiram os mandamentos e os ensinos de Deus. Eles fazem parte da igreja.
Mas claro que nós podemos perguntar, então, mas todos os judeus, todos os israelitas, pelo facto de terem nascido judeus, são automaticamente povo de Deus e vão estar no céu, vão estar ali naquele momento, vão fazer parte da ceia das bodas do Cordeiro? Não. Não. Há uma condição essencial e isso é deixado claro. Para estar ali naquele momento, para fazer parte, é preciso que o seu nome esteja inscrito no livro da vida. E para alguém ter o seu nome inscrito no livro da vida, precisa de quê? Olhe, precisa de certo modo, estar enquadrado naquele primeiro aleluia que nós consideramos a redenção está consumada. E a redenção está consumada quando nós cremos em quê? Que aquele sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para mim. Em que eu aceito Jesus como sendo quem? O Messias prometido, o ungido. Aquele escolhido da parte de Deus para vir cumprir tudo aquilo que os profetas haviam anunciado. E com a sua morte e ressurreição, a minha salvação está assegurada. Eu faço parte da igreja dos dias de hoje. Mas também, do mesmo modo, Abraão faz parte. Do mesmo modo, também Isaac faz parte. Do mesmo modo, Jacó, Davi, tantos outros fazem parte. E por isso mesmo é que aqui a visão que João tem é dos 24 anciãos, 12 representando as 12 tribos do Antigo Testamento, da descendência de Jacó, e outros tantos, representando os apóstolos e a igreja pujante de Cristo, que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vão estar aí. E vão estar aí, e de facto isso mais não é do que um aleluia pelo reino confirmado. Vejam bem o que está. Vejam bem o que está no verso 4. Há aí um apontamento que eu gostaria de sublinhar bem. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a quem? A Deus que está onde? Sentado no trono. Deus está sentado no trono. E nesta altura aqui, o trono já está a ser passado da parte do Pai para quem? Para o Filho. Aí. Aleluia. Porque o reino está confirmado. É interessante, meus irmãos, de facto muito interessante, eu não vou alongar aqui mais, só tenho mais ali um outro aleluia, mas o que é interessante é isto. Quantas vezes Jesus falou do reino de Deus? Quantas vezes alguém que veio antes de Jesus falou, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Quem foi esse? João o Batista. Jesus falou sobre o reino, as parábolas do reino. Jesus falou tantas vezes do reino. Já preguei aqui há algum tempo atrás sobre este reino, em que Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Mas, meus irmãos, quando nós estamos aqui neste contexto temporal de Apocalipse, capítulo 19, o reino está aí. O reino chegou. O reino é instalado. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele senta-se e Ele assume a sua posição no reino. E quem é que vai estar lá? Nós também. Pela graça maravilhosa de Deus. Então, aquilo que durante tanto tempo nós lemos, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado a vós, podemos dizer, nesta altura, o reino chegou. Está aí, não tenhamos dúvidas de que nenhuma das promessas de Jesus ficará por cumprir. Esta é uma das últimas. Mas o reino de Deus chegará. Estará aí. E nós fazemos parte disso. A igreja faz parte. Finalmente, o último aleluia. Isso está no verso 6. Diz, também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a de voz de muitas águas. E muitas águas aqui no Apocalipse têm sempre a ideia de muitas nações, muitos povos, muitas línguas. E é isso a igreja. Como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões que dizia, aleluia, porque já reina
o Senhor nosso Deus e Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas, o quê? As bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Noiva de Jesus, aqui, está preparada? Estamos preparados? Ou só nos vamos preparar quando chegarmos lá, ao que está no Apocalipse 19? Temos que estar preparados sempre. Porque, meus irmãos, uma de duas coisas vai acontecer. Ou Jesus vem e encontra-nos aqui e nós temos que estar preparados para esse dia, ou Jesus não vem ainda, mas nós podemos ir. Você sabe se hoje vai à presença de Deus? Você sabe se hoje é o último dia da sua vida? Se hoje for o último dia da sua vida, aquilo que você tem a decidir é para ser decidido aqui e agora. Nenhum de nós sabe quando vai ser o último dia. Mas uma coisa precisamos de estar bem certos, é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque quando chegar à altura em que estes aleluias vão ser anunciados, então nós vamos estar lá. Às vezes nós cantávamos alguns hinos e um deles é: quando se fizer chamada, lá estarei. Quando o anjo tocar a sua trombeta e se fizer chamada, lá estarei. Meus irmãos, como esse dia vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. E este é o aleluia porque o reino foi começado e nós fazemos parte desse reino de Deus. A igreja é agência do reino de Deus. Jesus estará a reinar. E nessa altura, um dos primeiros atos de Jesus no reino, a reinar, é o quê? A ceia das bodas do Cordeiro. Meus irmãos, eu acho que este momento aqui é tão fantástico, tão maravilhoso. Eu menciono tantas vezes. E foi para este momento que Jesus disse, eu vou pedir agora que nós possamos preparar-nos para a celebração da ceia. Foi nesse momento que Jesus disse, quando estava à mesa com os seus discípulos, depois de ter pegado no pão, de ter pegado no vinho, de ter consagrado, ele disse: eu não beberei mais do fruto da vide até que o beba onde? No meu reino. Então, naquele momento, na ceia das bodas do Cordeiro, é Jesus que de novo se vai sentar à mesa, sentado no trono, a presidir, e nós ali estaremos. Vamos participar, meus irmãos, neste momento. Olhando naturalmente para trás, para aquele tempo em que Jesus o fez pela última vez, naquela ceia pascal com os seus discípulos, mas ao mesmo tempo olhando para este tempo que há de vir, em que lá estaremos nós, fazendo parte daquela imensa multidão e participando da ceia das bodas do Cordeiro. Nós fazemos parte da noiva e o noivo está preparado para nos receber. Vamos, meus irmãos, vamos participar deste momento tão especial, que é, de facto, partilharmos o pão, partilharmos o vinho,